Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, queria pedir desculpa. A gente está com a Fabiana Tito, um pouco atrasada, mas ela está chegando, então a gente vai começando e ela vai se juntar a gente aqui também, tá bom? Antes da gente começar, ainda passar a palavra para o René Medrado, que vai abrir a nossa sessão aqui. Só queria ler um breve disclaimer, pedindo ali para também iniciar a gravação. Então, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. De acordo? Muito obrigado. Então vamos em frente, pessoal. Renê, por favor, você tem a palavra. Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer voltar aqui na GV. Caio, obrigado pelo convite, pela idealização aqui do evento, junto com a Amadeu. Acho que, falando em nome do IBRAC, nós temos acompanhado, obviamente, a evolução dos sistemas de controle de estrutura aqui no Brasil, obviamente desde a sua concepção lá em 94, e também e a gente sabe do efeito que os guidelines americanos e também europeus têm, em geral, aliás, um efeito muito grande em relação à nossa prática aqui no Brasil. Não só no desenho, também em relação ao desenho dos guidelines. Nós temos os nossos guidelines de análise horizontal aqui no Brasil, que foram muito inspirados também ali pelo americano, o antigo, né, obviamente. E é interessante verificar que nós temos tido algum processo de revisão desses guidelines mundialmente. Não houve uma revisão do guideline europeu, mas nós tivemos recentemente um acréscimo relevante decorrente da praticamente inclusão de um capítulo inteiro a respeito de foreign subsidies, né? É claro que as razões relacionadas à inclusão dessa parte da revisão ali no formulário europeu, ele decorre muito mais de considerações geopolíticas relacionadas a o efeito na concorrência sobre decorrente da concessão de subsídios por parte de países estrangeiros e menos do que uma revisão no mérito do processo de análise das fusões. É, Isso não é verdade, obviamente, a razão é inteiramente outra em relação aos Estados Unidos, que já vem discutindo essa revisão, especialmente depois que a Lina Khan assumiu, ou ali o FTC. Então, acho que é bastante importante nós colocarmos luz justamente nessa discussão, entendermos na minúcia, até porque nós temos um efeito em termos de potencial mudança no nosso guia, eventualmente, que o CAD venha a se inspirar a fazer, mas também na prática. A gente sabe que muitas vezes conceitos que são discutidos nos Estados Unidos acabam sendo refletidos aqui, seja porque a gente acaba também justamente porque você tem operações internacionais que acabam sendo tratadas em conjunto. Então, você faz um merger que tem as diferentes jurisdições, sempre 99% das vezes o Brasil vai estar incluído também, e aí o que acontece é que a narrativa, a forma de exposição, que é geralmente feita de maneira uniforme, acaba também impactando a apresentação aqui no Brasil. Então, acho muito tempestivo, muito relevante essa discussão. Importante que a gente entre na minúcia, no detalhe, e fico feliz aqui de colaborar com a GV mais uma vez, né, Caio? Nós temos aí um convênio que está aí para ser assinado. Faremos aí isso com a devida pompa e circunstância no momento que chegar. E com isso eu paro aqui a minha palavra
e devolvo a você a condução dos trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, Renê. Um prazer ter você aqui novamente na GV, participando desse diálogo, que eu acho super importante também. E eu queria, sem mais delongas, passar para o nosso convidado, Amadeu Ribeiro. Amadeu, que é um amigo de longa data, que se juntou aí ao DLA Piper em Nova York, tem atuado há muitos anos nos Estados Unidos, acompanha esse debate nos Estados Unidos de perto e vai trazer aqui um pouco para a gente, talvez uma síntese para a gente, no fundo, começar uma conversa, né? Quer dizer, a ideia é que isso aqui seja muito uma conversa também com quem está aqui e que a gente possa dialogar sobre o guia e os impactos dele. O Amadeu também está aqui representando o Antitrust Section da EBA, enfim, ele também tem uma atuação bastante intensa na Antitrust Section, e eu acho que é bem bacana poder contar com essa participação dele. E a gente vai falar mais um pouquinho da ABA e dessas possibilidades de atuação também no nível internacional ao final. Obrigado, Amadeu. Obrigado, Caio. É, eu queria começar agradecendo a você, Caio, a FGV, ao IBRAC, na pessoa do Renê, da Renata, do Ribas, e a todos que estão aqui hoje. A oportunidade de estar com vocês, para mim, é uma grande oportunidade. É uma felicidade poder falar com amigos, mas também poder estar aqui divulgando, especialmente o trabalho da ABA, que tem, ao longo dos anos, cooperado com o IBRAC e espero agora também com a FGV, que esse seja um primeiro de muitos eventos. O tema que a gente tem a tratar hoje é um tema muito importante no cenário antitruste global, e eu vou começar fazendo uma pequena exposição do que é o guia, apenas para iniciar a conversa, e que isso seja uma conversa, que a gente possa conversar sobre o tema. Gostaria de ouvir de vocês as experiências práticas que vocês vêm tendo, e que possam se relacionar com aquilo que está se passando nos Estados Unidos e que tem, sem dúvida, tem tido não só um impacto muito grande sobre o controle de fusões nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, deixe-me ver para passar aqui o. Tá aqui. Funcionando está, desde que você ache o aparelho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizer, os guidelines, eles são uma orientação que DOJ e FTC dão ao público em geral sobre como fusões serão analisadas. Ou seja, é, o que o guia se propõe a fazer o que o guia se propõe a fazer é dar uma orientação ao público em geral, de modo que empresas que estejam planejando as suas operações possam saber como essas operações serão analisadas. No entanto, o guia não é, de modo algum, vinculativo para o judiciário americano. Ele é pautado em precedentes da autoridade, em precedentes judiciais, sem dúvida, porém, ele é também uma leitura desses precedentes, e as leituras podem ser diversas, assim como ele também é uma sinalização daquilo que as autoridades, tanto o FTC como o DOJ, querem ter para a aplicação do direito antitruste para o futuro. E claramente, FTC e DOJ estão num movimento de procurar modificar a lei entendida como os precedentes em matéria de fusões e aquisições. Por que que isso, por que que os guidelines são importantes? Eles não estão mudando a forma de aplicação do direito antitruste. Ao contrário, eles estão mais
concretizando em palavras, em orientações, aquilo que tanto o DOJ quanto o FTC já vem fazendo. Então, os precedentes, os casos mais recentes que vêm sendo tratados e que estão chamando mais atenção quando a gente lê sobre o assunto na mídia, são casos, até mesmo alguns que eu vou comentar aqui hoje, anteriores aos guidelines. Mas esses casos se tornaram relevantes porque, na prática, DOJ e FTC já estavam aplicando a lei em linha com o que os guidelines depois vieram a concretizar. Então, essa é uma tendência que já vem de algum tempo, sobretudo, claro, né, nessa administração do governo Biden, na pessoa da Lina Kane, na pessoa do John Cantor, que mudaram radicalmente a forma como fusões são analisadas. Bom, qual é uma primeira consideração muito importante a respeito do assunto? Para a gente que estuda direito concorrencial na faculdade há bastante tempo, e o Caio vai se lembrar disso quando a gente tinha aula sobre o assunto na faculdade, a visão que o direito antitrust teve na década de 60, 70, e que depois mudou profundamente com a Escola de Chicago, era uma visão estruturalista do direito concorrencial. O que isso significa? Significa dizer que a gente tinha uma visão sobre o mercado pautada muito na forma como o mercado é estruturado. Quem são os players, quem são os participantes, quais são as suas participações no mercado. Esse é um elemento central do guia. É um elemento central do guia. O guia coloca uma luz muito forte sobre como são dadas as estruturas do mercado, criando uma presunção de ilegalidade de fusões quando determinados índices são atingidos. O principal deles se a fusão resultar numa participação combinada de mercado de 30% ou mais, é uma presunção de que aquela fusão seja problemática. Como a gente, né, é uma presunção bastante agressiva do ponto de vista de controle de fusões. Também há a presunção de que, se a fusão chegar a um HHI de 1.800 ou mais e com uma variação de 100 pontos ou mais, de que seja essa fusão presumida também como ilegítima ou ilegal e mereça, portanto, ser analisada com mais cuidado, gerando. E qual essa presunção gera, evidentemente, né, como a gente sabe da própria análise do direito concorrencial brasileiro, quando se faz uma presunção em relação às partes, cabe às partes provar o contrário. Tá? Então, cabe às partes que estão fusionando demonstrar que, a despeito dessa presunção, que a fusão é legítima e deve ser aprovada. Então, esse é um elemento central do guia, essa visão, digamos, que reflete essa visão estruturalista do direito concorrencial. Mas depois o guia, ele inova bastante em alguns aspectos. E aí ele é bastante, digamos, diferente de tudo que a gente vê no direito concorrencial até hoje. Em primeiro lugar, para começo de conversa, a gente está reunindo, né? Se você já tiver a oportunidade de ler o guia, a palavra que vem à minha mente, ele é bastante fluido. Fluido no sentido de que ele procura capturar o maior número de situações sob os mais diversos ângulos, e vocês vão encontrar no guia referências ao mesmo assunto em diversas partes dos guidelines. São 11 guidelines, e se você lê os 11 guidelines, você verá que referências a um determinado assunto são feitas muitas vezes em mais de um guideline. O que isso significa na prática? Que significa que a análise se mistura. Muitas vezes vocês verão que aquilo que é uma preocupação de ordem horizontal pode ter um tema vertical a ele relacionado. A preocupação com trabalhadores, ela perpassa o guia todo.
e assim por diante. Tá? Então, muito importante essa fusão de, né, a gente não tem mais um guia vertical, um guia horizontal ou um guia para conglomerados, está tudo misturado, em outras palavras. Tá? Há uma preocupação típica que tá, de fusões que a gente já vê de há muito tempo, mas que é exacerbada no guia, que é com a proximidade concorrencial entre entre as empresas que estão se unindo. Isso já é tradicional e é uma coisa que a gente vê nas fusões, é dizer, qual é a proximidade concorrencial, quão rivais são as empresas que estão se fusionando. Isso é tradicional, eu diria, mas há uma retomada de uma preocupação com o risco de coordenação. E por que isso? Porque quando a gente está quando a gente está falando de fusões, a gente está falando de um controle de estruturas. Nos Estados Unidos, se vocês pensam em matéria de cartéis, a gente está falando no Sherman Act da Section 1, diferentemente de outras jurisdições, inclusive do Brasil, a gente tem de maneira bastante clara a violação da lei no acordo entre concorrentes. Tá? Então, eu só posso punir as empresas se houver de fato um acordo. Isso deixa de lado a possibilidade de punir as empresas quando elas têm só o fenômeno do paralelismo, da proximidade de preços ou do comportamento, de um comportamento próximo no mercado. Então, como é que as autoridades estão estrategicamente lidando com o assunto? Bom, se eu não posso punir as empresas na Section 1 do Sherman Act, eu vou puni-las na Section 7 do Clayton Act, né? Procurando, então, reunir na a análise esse risco de coordenação e se ele for um risco palpável numa fusão, ou seja, se as empresas pela criação de uma determinada estrutura de mercado, tiverem com isso uma indução maior ao paralelismo de preço, isso é uma justificativa para não permitir a fusão. Tá? E isso é uma novidade, é uma novidade. Essa novidade no sentido, não é um tema novo, mas é verdade que a proibição de fusões por causa do risco de coordenação, com a ênfase que está colocada no guia, isso sim é novo. Tá? Nós temos também uma preocupação muito grande com a entrada de novos concorrentes. O caso talvez mais emblemático é o Illumina Grail, que foi analisado e bloqueado, salvo engano, antes mesmo do guia entrar em vigor. Porém, no guia, é interessante, né? O guia ele faz raras menções a setores específicos de indústrias, mas o guia tem determinadas indústrias muito claramente em vista, né? E aqui, sem dúvida, no setor, especialmente o setor farmacêutico, é um setor visado por esse guideline que se preocupa com a entrada de novos concorrentes. No caso da Illumina Grail, a Grail fabricava ou tinha uma tecnologia para detecção de câncer num estágio muito incipiente da doença, que supostamente revolucionaria aí o tratamento de câncer e seria bastante inovador em relação ao mercado no qual atuava a Illumina, mas ainda um tratamento ou um medicamento não testado no mercado. Né? Então, uma empresa que de fato, que ainda não era de fato uma concorrente no mercado e que estava sendo adquirida. Então, se a gente olhasse no início da nossa vida aqui de advogados da defesa da concorrência, se um cliente chegasse para você e dissesse, bom, olha, eu vou comprar essa empresa aqui que não tem produto no mercado, a participação de mercado dela é zero. Tem problema? Ah, no início da nossa carreira, a gente diria, não, isso aqui é um formulário sumário e tal, ou talvez nem precise ser notificado. Tá?
E, no entanto, essa fusão foi bloqueada. E foi bloqueada sob essa teoria de que ela tinha por objetivo a eliminação de um potencial concorrente com uma capacidade de modificar a estrutura de mercado, criar competição no mercado num nível tal que aquela empresa precisava, né, ser deixada como um agente autônomo e que pudesse, portanto, oferecer concorrência à Illumina. Tem uma outra discussão, e só fazendo um parênteses bastante interessante sobre esse mesmo caso na Europa, que vocês devem estar acompanhando, mas aí o tema é outro, aí é a possibilidade ou não, e é um tema mais processual, que é a possibilidade ou não da Comissão Europeia ter casos referidos a partir das autoridades nacionais quando os thresholds nas autoridades nacionais não são atingidos, como foi o caso aqui. Esse caso foi referido para a Comissão Europeia e a Comissão Europeia bloqueou o caso, porém o Judiciário na Europa reverteu essa decisão agora há pouco, vocês devem ter visto, dizendo que o Article 22 do tratado não poderia ser invocado quando os thresholds no nível nacional não são atingidos. Bom, mas isso é uma discussão processual, mas muito relevante, que tem uma preocupação substantiva a ela relacionada, que é o fato de que quando os thresholds não são atingidos, muitas vezes é nas situações em que as empresas não têm faturamento, não têm participação de mercado, e as autoridades têm mostrado uma crescente preocupação em como controlar essas fusões, né? Como controlar essas fusões, né? Os thresholds não são atingidos, então essa é uma discussão que também está presente em algumas jurisdições, especialmente na Europa, nesse momento. Mas eu estou me desviando aqui um pouco do assunto, voltando aqui para o tema. É, uma outra preocupação muito forte no guia é a questão das aquisições em série, tá? E o quanto elas podem ou não gerar preocupações concorrenciais. E o guia deixa muito claro que essas chamadas aquisições em série, né, o que no jargão concorrencial, né, as roll-up strategies que especialmente fundos de private equity vêm empregando, tem que ser analisada com muito cuidado, tá? E, por fim, mas talvez o mais interessante, é a questão dos trabalhadores, tá? A gente sempre olhou fusões como sendo algo que pudesse impactar fundamentalmente o consumidor, tá? O ambiente competitivo sempre levado em consideração, mas fundamentalmente na nossa visão tradicional do direito antitruste tradicional, em que a gente vê o direito antitruste ser aplicado, sempre uma preocupação fundamental com o consumidor. O guia coloca no mesmo nível de preocupação, o impacto que fusões possam ter para cima, ou seja, em relação ao poder de compra que as empresas tenham. E o poder de compra entre eles, e colocado com especial ênfase, poder de compra da força de trabalho, tá? Então, as fusões passam a ser analisadas também sob esse aspecto. É, e não de uma forma, digamos, acessória, mas isso está no cerne da análise, tanto quanto o impacto que as fusões possam ter sobre o consumidor. E isso sim é uma grande novidade. Isso é uma grande novidade que eu acho que teorias anteriores e modos de ver e aplicar o direito antitruste até hoje simplesmente a gente não via acontecer, tá? Bom, eu acho que eu já passei um pouco aqui por esse slide. Como é que isso tem se revertido, né, para nós que somos advogados na área? Como é que a gente tem lidado com isso? Eu não falei sobre remédios, né, mas uma coisa que não está necessariamente presente no guia, mas que está sendo vista na prática com muita ênfase, é a questão das autoridades terem uma desconfiança muito grande em relação a remédios e a incapacidade de remédios de solucionar problemas, e especialmente aí o DOJ tem sido muito, muito firme nessa posição, de modo que raramente remédios têm sido aceitos
para solucionar fusões, e quando a solução se dá por remédios, em geral, é no judiciário. Tá? Ou seja, as empresas prevalecendo na sua proposta de remédios e convencendo o judiciário, porque, ou seja o DOJ, seja o FTC, procuraram bloquear a fusão. Tá? Então, é muito importante, quando nós estamos planejando uma fusão, pensar em quais são os remédios, mas mais do que isso, as empresas têm que estar preparadas para litigar o remédio, né? Litigate the remedy, né? Como a gente vê no jargão ser dito, e tem sido de fato essa uma realidade presente aí na análise dos casos em geral. É muito importante, justamente porque você tem essa visão fluida nos guidelines das fusões, é, é um desafio para quem é advogado na área antever todos os possíveis riscos e teorias que as autoridades possam empregar. É um desafio, e a gente tem que ser criativo nisso. Então, é realmente procurar olhar de maneira completamente aberta, quer dizer, a gente tem que um pouco se despir das nossas visões tradicionais do direito antitruste e muitas vezes deixar de lado aquela, digamos, predisposição que nós advogados temos de falar, seria um absurdo a autoridade dizer isso, seria um absurdo ela muito pelo contrário, né? Assim, o que a gente poderia considerar uma coisa esotérica ou de difícil aceitação, hoje em dia pode muito bem ser o motivo para a sua fusão ser bloqueada. Então, pensar e levar a sério essas teorias e ter uma defesa contra elas é uma coisa muito importante. Só que aí vem um outro elemento que não é tão presente no Brasil, mas que é da essência do controle de fusões nos Estados Unidos, são os documentos internos. Tá? Os documentos internos, como a gente faz quando a gente prepara uma notificação nos Estados Unidos, muito diferente do Brasil ou da Europa, você não precisa colocar uma narrativa do que é a fusão, ou do que é o mercado, ou do que é. Isso tudo vai mudar e eu já vou falar um pouco disso, que é bastante interessante. Você precisa fundamentalmente entregar documentos internos. Relativos à fusão, documentos que tenham sido preparados em relação àquela fusão. Tá? Esses documentos internos é que vão contar a história do real motivo por que a fusão está sendo realizada. Só que o que nós temos agora, e eu vou comentar aqui a falar dos novos HSR requirements, apesar de a gente ainda não ter o novo formulário aí já sendo aplicado, e pode ser que isso comece daqui a pouco, na prática, a narrativa do porquê você está fazendo uma fusão tem sido muito, muito colocada em pauta. E essa narrativa ela precisa estar casada, evidentemente, com os documentos internos. Não adianta nada o advogado criar uma história maravilhosa a respeito daquela fusão e aquela história não conversar com os documentos internos. Tá? E isso é uma coisa diferente do Brasil, né? Quando a gente faz uma fusão, assim, só quando você tem né, um caso ordinário, e mesmo assim, e aí eu até teria curiosidade de perguntar para vocês aqui, assim, em que medida o CAD tem de fato dado atenção para documentos internos, né? Nos casos em que eu participei mais recentes, não era uma coisa muito presente, e nos Estados Unidos isso é central, né? E só vai aumentar em importância. Deixa eu ver se... Então, com isso eu vou falar um pouquinho agora, só se puder mais 2 minutos, sobre os guidelines. Assim, procurei passar aqui o que me parece mais importante, mas junto com os guidelines, a gente tem a revisão agora do formulário HSR, né? Do Hart-Scott-Rodino Act, que é, a lei que descreve como as fusões têm que ser notificadas, e daí tem toda uma orientação sobre os
como os formulários devem ser preparados, e as informações que devem ser nele contidas, etc., que segue já uma tradição de décadas desde a edição do HSR, e que agora vai mudar radicalmente. Então, se você é um advogado europeu ou um advogado brasileiro, você olhar para a proposta do que está sendo colocado nos Estados Unidos, você vai entender perfeitamente. Só que para os advogados americanos, é uma mudança muito radical, porque não foi até agora exigido de ninguém, foram numa notificação ao FTC ou DOJ, que fizesse aquilo que nós, advogados brasileiros, fazemos regularmente, que é descrever qual é o mercado, explicar por que você está fazendo aquela fusão, quais são as participações, uma narrativa sobre a proximidade ou não concorrencial entre as partes e por aí vai. Então, aquilo que para nós é o dia a dia no controle de fusões, não era até agora presente nos Estados Unidos, e com essa proposta, que muito provavelmente virá aí antes dessa administração aqui chegar ao fim, passará a ser a realidade, né? Então, o que mais muda aqui nos novos HSR requirements? Além dessa narrativa toda, sabe, por que você está fazendo a fusão, etc. e tal, muda também e ganha mais ênfase ainda a questão dos documentos internos, tá? Até hoje, você precisa apresentar o quê? Você precisa apresentar os documentos definitivos, que sejam, por assim dizer, oficiais da empresa em relação àquela fusão. Com esse novo regulamento, você vai ter que passar a apresentar minutas, imaginem isso, e de todos os chamados Deal Team Leads, né? Ou seja, você não mais só aqueles documentos que tenham sido oficialmente apresentados ao board para aprovar a fusão. Então, o time de M&A da empresa produziu uma apresentação justificando a fusão e levou ao board. É esse o documento que você entrega para o FTC ou para o DOJ. Com essa nova mudança, você vai ter que pegar os documentos, hipoteticamente, de todos os gerentes, todas as pessoas que participaram da fusão, as minutas desses documentos, e entregar para a autoridade. E, evidentemente, que o que a autoridade quer é extrair a real narrativa, o real motivo daquela fusão estar acontecendo. Vocês imaginam o trabalho que isso não vai dar, tá? Evidentemente que nós, advogados, a primeira coisa que a gente vai dizer para tudo, né? Se você está contemplando uma fusão, vamos primeiro controlar com muito cuidado quem vai participar desse time, e o que vai ser colocado por escrito a respeito dessa fusão. Parece simples se você tem não controle disso no início de um caso. Bom, então eu vou saber que vão participar da fusão fulano, beltrano e cicrano, então vamos controlar direitinho o que eles fazem, etc. Na prática não é assim que funciona, né? Essas operações são enormes, um monte de gente se envolve, você tem interesses os mais variados dentro das empresas e nos seus consultores, e o controle e a gestão dessa documentação é muito difícil de ser executado. Então, se você não tiver uma capacidade de gestão de um caso muito forte, a chance de um caso mais complexo dar problema é enorme, né? Por isso é que a gente está dizendo aqui que, né, o que a gente está chamando de document hygiene é assim, o cuidado com a produção de documentos, né? É, digamos, especulações são as mais variadas, mas o que mais tem sido dito é que isso deve aumentar em 4 vezes o tempo que você gasta para preparar uma notificação, as mais simples possíveis, né? Assim, não estamos falando de um caso complexo, né? Até porque nos Estados Unidos a gente não tem e não terá o que a gente tem no Brasil, que é o ordinário ou sumário, não. Você tem um HSR form que é apresentado, e se não tem early termination, você vai passar para um second request, que daí sim vai levar a uma análise muito mais profunda. Eu estou falando que essa análise preliminar que você faz é que vai ser multiplicado em 4 o tempo necessário para a produção da notificação.
Então, em resumo, planejar com muita antecedência um caso é uma coisa fundamental. É, necessariamente a narrativa colocada para a autoridade vai ter que estar alinhada com a produção dos documentos e, assim como a gente vê nas fusões globais, você vai ter que ter uma coordenação ainda maior entre aquilo que é dito nos Estados Unidos e é dito em outros lugares do mundo a respeito daquela fusão, né? E, se for o caso de remédios, como eu estava dizendo antes, é fundamental que esses remédios sejam muito bem pensados e aí a gente vai ter alguns casos práticos aí para falar que eu não comentei aqui, mas que são bastante ilustrativos do que eu estava dizendo antes, que é a questão de o DOJ e FTC serem muito céticos em relação a remédios em geral. Então, acho que isso é só um panorama, espero que não tenha tomado muito tempo e vamos aí passar para o debate. Obrigado. Obrigado, Amadeus. Super interessante. Eu acho que cobriu muitos temas importantes aí que estão em jogo no novo guia e no novo formulário aí do HSR. Bom, agora acho que a gente tem aqui um painel com gente super experiente na área que traz as visões aqui também do Brasil sobre análise de fusões e os desafios que nós temos. E eu acho que a ideia é a gente poder dialogar e fazer de forma bem dinâmica aqui sobre os impactos que isso pode ter. Primeiro, também entender um pouco alguns dos impactos que estão começando a acontecer nos próprios Estados Unidos. Acho que tem um pouco essa compreensão. E segundo, a gente refletir também sobre como é que isso pode depois passar a influenciar de alguma forma as análises aqui no Brasil, se é que já não está influenciando em alguma medida, né? E a gente está aqui então com o Guilherme Ribas, sócio do Tozili Freire e vice-presidente do IBRAC. A gente está com a Renata Zúculo, sócia do Matos Filho, também diretora do IBRAC. Estamos aqui com a Fabiana Tito, economista da Tendências, trazendo uma visão aqui mais econômica dessa discussão. Fabi, e também atuante aí no IBRAC. E estamos com o René Medrado, sócio Piero Neto e presidente do IBRAC. Eu acho que a ideia aqui é muito uma troca de gente que tem muita experiência na participação em fusões complexas e que pode também trazer insights sobre esses impactos aqui. E também a gente queria poder abrir logo em seguida para eventuais questões, comentários, enfim, de quem tá aqui acompanhando, que a gente também acompanha esse mercado de perto e essas discussões de perto, para a gente poder tentar extrair o máximo dessa conversa. Riba, você quer começar aqui puxando a nossa. Claro, Caio. Primeiro, parabéns para você por organizar o evento, parabéns para o Amadeu, tanto na pessoa física quanto na representante da IBA. É importante essa aproximação conosco, do IBRAC, da comunidade antitrust brasileira. E parabéns pela apresentação. Acho que foi um belo panorama do que está acontecendo nos Estados Unidos, o reflexo da nova administração, o impacto que ela teve na análise de fusões nos Estados Unidos e o que, obviamente, impactam todo o discurso no mundo inteiro, né? A gente trouxe aí temas para o direito concorrencial que a gente não via no debate. Como você disse, nós advogados todos fomos pegos de surpresa, né? Ao considerar variáveis que antes não entravam na nossa rotina de análise, né? O que me parece muito nas conversas que a gente tem com os advogados americanos, né, é que os americanos realmente estão muito chocados com isso, né? Eu acho que nós brasileiros a gente está mais acostumado, né, com um pouco o impacto que uma autoridade específica pode ter no modo como os casos são analisados, mas os americanos realmente foram pegos de calça curta, né? Então, essa questão, por exemplo, de você considerar as questões de direito do trabalho, que aqui a gente não leva
em consideração ainda, né? Acho que não chegou ainda, mas eles estão chocados lá nos Estados Unidos. Acho que depois você trouxe um pouco dessa inquietação, mas só queria dividir, porque nessas conversas que a gente tem, eventos internacionais, conferências, é alguma coisa que é muito latente, o quanto eles estão abismados de ter temas alienígenas ao direito antitruste tradicional sendo considerados nas análises. Eu queria fazer dois comentários, Amadeu, e ouvir a tua reação, entender um pouco melhor, a gente aprofundar aí dois temas que você tocou. O primeiro deles, bem pontual, você trouxe na apresentação que um dos setores que obviamente, a atual administração está muito preocupada é com o setor de tecnologia, e que tem um escrutínio maior nessa indústria, né? Você também trouxe aí o caso da Illumina Gray, falando que, né, na Europa era um caso que não atendia os critérios de notificação, mas que houve toda uma movimentação política dos Estados-membros para referir o caso para a Europa, porque era considerado um caso estratégico, um potencial entrante no mercado que estava sendo excluído por meio daquela fusão. No Brasil, a gente tem na lei a ferramenta que permite que o CAD analise operações, peça para que sejam notificadas operações que não são de notificação obrigatória, em até um ano após a implementação da operação. E recentemente, questão de poucas semanas, a gente viu o CAD abrindo três investigações dessa natureza no setor de tecnologia, indagando ao Google, a Amazon e Microsoft o porquê, para que eles explicassem por que três operações que eles fizeram, cada um fez uma, não foram notificadas, e operações aí que aparentemente envolvam potenciais entrantes nesse mercado. Então, a gente tem visto aí toda uma movimentação no mundo, né, para que esse tipo de operação seja detectada e eventualmente escrutinizada pelas autoridades. Queria, então, se você pudesse citar exemplos ou se tendências, né, nos Estados Unidos com relação a esse tipo de operação no mercado de tecnologia. E a segunda é, é, consideração que eu queria fazer, acho que você trouxe essa. Então, a gente está às vésperas dessa modificação dos formulários de notificação nos Estados Unidos, do HSR. Também é outra coisa que a gente, conversando com os americanos, está tirando o sono deles, porque eles não têm como nós aqui o formulário estruturado, então, né, tem que preparar, explicar o que é a operação, os impactos concorrenciais dela, analisar os mercados, os precedentes e botar isso no papel e submeter para análise. Lá, simplesmente, como você disse, segue aqui a operação, os documentos. Se você tiver alguma consideração, você volta para mim com alguma dúvida. Eles ligam para algumas pessoas lá, fazem um market test em um outro caso, mas em geral você acaba nem ouvindo falar você nem acaba tendo feedback da operação, e você tem o termination period decorrente. Então agora eles estão muito, nessas conversas, realmente eles estão muito inquietos com relação também a essa mudança. E a gente e antecipando para a gente algumas questões práticas que podem afetar o ambiente de negócios, na medida em que, como você mesmo trouxe aqui, vai demorar muito mais tempo para montar um caso nos Estados Unidos, para ter uma análise lá. E eles estão dizendo para a gente, olha, fusões globais, então que aí impactem Brasil e outros mercados, a tendência é que tudo seja mais demorado. Na prática, a gente tem aqui, né, acho que quando a gente tem uma operação grande, lá fora, normalmente Europa, Estados Unidos entram na linha de frente da preparação de documentos concorrenciais. Brasil e outras jurisdições mais importantes entram num segundo pelotão, e depois você tem os países que são menos relevantes do ponto de vista concorrencial.
E isso era feito de maneira muito organizada, mas o que eles têm preparado a gente agora é que, olha, a gente vai gastar muito tempo aqui nos Estados Unidos, e isso pode ter um impacto todo de cascata de como uma operação pode ser, pode demorar para começar a ser preparada e analisada aqui no Brasil. Então, eu queria um pouco, talvez você trouxesse a visão até mesmo do empresariado norte-americano, se isso é só uma preocupação dos escritórios de advocacia, das consultorias econômicas, ou se está tendo alguma comoção também dentro das empresas, no sentido de que falava, olha, meus deals podem realmente demorar ou não sair do papel, porque o tempo, né, é importante. Imagina, né, uma empresa que vai ser comprada por outra, triplicar o tempo, isso é dinheiro perdido, funcionário desmotivado, pode ter um impacto gigantesco na concorrência também. Bom, é, obrigado, Ribas. Vamos lá. Bom, falando sobre cada um dos temas, né? Primeiro, a questão das fusões, acho que você estava tocando no tema das killer acquisitions, mais voltado para um setor de tecnologia, né? De fato, tem sido, eu citei o caso do Lumina Grail, que é em Life Sciences, mas o setor de tecnologia tem vários outros exemplos, né? A gente teve primeiro, os casos que as autoridades tentaram reverter indo ao judiciário e perderam, né, as aquisições feitas pelo Facebook, né, agora a Meta. E é interessante notar que nos Estados Unidos, quando você tem uma aprovação, como a gente não tem uma aprovação como tem no Brasil, né? Você tem uma decisão de não ir ao judiciário contra as empresas. E essa decisão, o FTC tem deixado claro que pode ser revista a qualquer momento, tá? Assim como o DOJ agora fez no caso da Live Nation, foi assim que aconteceu também nas aquisições aí que o Facebook fez, no entanto, né, a gente no caso do Facebook, aí o judiciário não comprou a ideia, tá? Mas mais recentemente a gente teve Meta adquirindo o GIF e sendo essa daí assim, um clássico exemplo de uma fusão no setor de tecnologia que foi bloqueado sob a, a perspectiva de o que eles chamam de entrenchment, né? Que é a questão de um concorrente que já tem uma presença muito forte no mercado, está comprando alguém que suplementa o seu portfólio tecnológico, e com isso reforça a sua posição dominante. Tá? Então, essa é uma teoria que é um pouco diferente de uma killer acquisition em que você está comprando alguém que supostamente é seu concorrente direto. Aqui não era uma questão de concorrente direto, era a compra de alguém que suplementava um portfólio já existente. Um caso que mescla essas duas teorias é o da NVIDIA com a ARM. Né? Não sei se vocês acompanharam isso, mas do NVIDIA com ARM são as duas coisas misturadas. É tanto a aquisição de alguém verticalmente relacionado que que fornecia determinados insumos para a NVIDIA que eram fornecidos também para outros players na indústria. Então, uma teoria vertical, e ao mesmo tempo uma teoria voltada para ou uma teoria segundo a qual você estaria reforçando, a NVIDIA estaria reforçando a sua posição dominante, então uma teoria de entrenchment, mas também tem uma teoria de killer acquisition, porque a ARM era percebida como um potencial novo entrante nesse mercado desses chips especiais para inteligência artificial, e com a capacidade de entrar naquele mercado. Então, no fundo, tudo isso misturado.
Isso é que eu acho bastante interessante desses, nesses casos. É como essas teorias se misturam, e não são mais vistas de forma estanque. Para você como advogado, é muito desafiador pensar em tudo aquilo que pode acontecer e antecipar tudo aquilo que pode ser visto, né? No setor de tecnologia, teve também um outro caso bloqueado, que é o da Visa com a Plaid, e também é uma teoria aí de entrenchment, né? A Visa comprando alguém que é suplementar aí as suas atividades e reforçando assim a sua posição dominante. São os casos mais, eu diria, emblemáticos, tá? Quanto à sua outra questão, né, de fato, que é a preparação dos formulários e tal, eu acho que isso vai alterar bastante como as fusões são gerenciadas, né, globalmente, mas porque eu acho que as autoridades vão começar a copiar essa questão dos documentos internos e isso tende a se espalhar pelo mundo. E me espanta que no Brasil o CAD não tenha começado a fazer isso já com muito mais rigor, porque a lei já contém isso, essa faculdade o CAD já tem, no entanto, faz pouco uso dela. Na medida em que a gente começar a produzir documentos em muito maior quantidade nos Estados Unidos, eu acho muito fácil para a autoridade falar, bom, eu quero ver também. Né? Então eu acho que é isso que vai mudar mais e as coisas vão ficar ainda mais demoradas, né? Porque se vai demorar 4 vezes mais para você fazer um formulário nos Estados Unidos, você vai ter uma tensão muito maior, evidentemente, para aprovação lá, o que vai fazer com que sobre menos tempo para o resto do mundo, ou que o resto do mundo seja deixado de lado até que você tenha de pé o caso americano. Então, eu acho que vai atrasar o mundo todo, né? Num certo sentido. Então, acho que essa é a maior consequência prática que eu vejo. Não sei se os demais aqui querem comentar ou querem acrescentar algo. Eu acho só um ponto sobre a questão de aquisições que não são de notificação obrigatória. Eu acho que a gente teve esses 3 casos aí que o Ribas mencionou, mas eu acho que isso vai ficar mais recorrente. Realmente, eu acho que a probabilidade da gente ter o CAD acompanhando mais de perto notificações que não são de submissão obrigatória para o CAD e pedindo pelo menos informações para as partes sobre o que aconteceu, eu acho que a gente vai ver isso acontecer mais, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso e não ver isso como algo extremamente excepcional, porque eu acho que está acontecendo em outros lugares do mundo também, e eu acho que a gente vai ver isso acontecer. E talvez esse seja a válvula de escape para não ter grandes mudanças na, nos requisitos de submissão obrigatória, né? Quer dizer, porque a alternativa seria as autoridades começarem a mostrar certas preocupações, que elas falam, não, então eu preciso ter outros triggers de submissão, como aconteceu em alguns lugares do mundo, por exemplo, de valor de transação ou alguma outra coisa dessa natureza. Então, eu acho que esse é o meio termo possível do momento. Assim, sinceramente, eu acho que vai acontecer mais. Eu acho que esse é um ponto para a gente ficar de olho aí. Mas acho que talvez, se não tiver outro comentário, a gente podia passar para Renata. Rê, você podia também aí colocar pontos que você está vendo aí no novo guia. Eu tenho uma lista enorme de perguntas, mas aí a gente teria que ficar o dia inteiro. Obrigada, Amadeu. Acho que foi muito rico. Eu queria retomar um pouco. Você falou no começo da apresentação que esses guias, eles acabam deixando transparentes algo que na prática já estava acontecendo, pelo menos em alguns casos. Mas eles foram publicados em dezembro, no final do ano passado, então a gente tem aí 8, 9 meses, com os guias já válidos e disponíveis. Eu queria entender se na prática mudou alguma coisa ou se eles só vieram consolidar de fato algo que já estava acontecendo, ou, por exemplo, se eles legitimaram tanto o FTC quanto o DOJ ainda a ser mais agressivo do que eles já estavam sendo. Acho que essa era a minha primeira ponderação. Bem, bom, eu acho que na prática é, o, o guia apenas exteriorizou algo que já vinha acontecendo, mas como eu tinha dito no início, ele não é vinculante em relação ao judiciário.
mas evidentemente que o juiz, assim como nós, vai ler o guia, né? E que isso tem uma influência, isso tem um peso e claramente é uma estratégia da autoridade, né? E que para respaldar uma agressividade que é sim crescente. Onde é que isso está se revelando na prática? Especialmente na questão dos trabalhadores, né? Eu acho que isso sim talvez seja o elemento mais novo nas análises. Dois casos ilustram isso bem. Um é o Tapestry Capri, são duas empresas que detêm essas marcas conhecidas aí como Kate Spade, como é que é o nome daquela outra? Bom, não sou exatamente um cara fashion, então eu não vou lembrar, mas é Michael Kors, e daí tem uma terceira que tá, Coach, né, que tá me escapando agora. Primeiro, uma coisa que não tem nada a ver com os trabalhadores, mas que eu acho que é importante de comentar, que é a seguinte: a definição de mercado adotada, no caso, mostra a criatividade da autoridade e a agressividade da autoridade, né? O FTC definiu o mercado como é, bolsas de luxo acessíveis, né? Assim, accessible luxury bags, uma coisa assim, como se eu tivesse uma faixa de produtos que, apesar de serem de luxo, sejam de mais fácil acesso ou de consumo, porque num preço menor. Então, uma definição de mercado que você, como advogado das partes, teria que ter tido muita criatividade para conceber e discutir com o cliente e não só conceber, e aqui a gente que é advogado na área sabe muito bem disso, né? A cara que o seu interlocutor faz quando você começa a teorizar nesse nível ao planejar uma fusão. Ó, a autoridade pode conceber um mercado de bolsas de luxo acessíveis, né? E aí o cliente vai perguntar a você, mas isso já foi feito antes? Não, nunca foi feito. O que que te faz pensar que isso possa ser feito? Não sei, né? Então, só estou fazendo esse parênteses para voltar àquele ponto que eu tinha feito inicialmente, o quanto é difícil antecipar tudo o que pode acontecer. Mas voltando ao ponto dos trabalhadores. Essa é uma fusão que está sendo questionada muito em função da redução que ela pode ter sobre o chamado bem-estar dos trabalhadores, o bem-estar do consumidor e o bem-estar dos trabalhadores, né, como colocados aí em igual nível de preocupação. Isso é central no caso do FTC. Tá? Então, isso é claramente uma coisa que é nova, que a gente não via nas fusões anteriores. Então, a mesma coisa está acontecendo nesse caso que vocês devem estar acompanhando, Kroger Albertsons, né, que são fusões de supermercados, de groceries, né, que um caso que está sendo questionado muito em função de rivalidade, excesso de concentração em mercados em cidades pequenas. Então tem toda uma preocupação em torno disso, né, de proximidade concorrencial em determinadas localidades. Mas tem também central e em igual importância essa preocupação com a redução de salários e de benefícios para os trabalhadores que trabalham, que operam nesses supermercados. Né? Então é interessante essa maior agressividade, não só em teorias tradicionais que a gente examinaria, mas especialmente na questão dos trabalhadores, isso está se revelando agora de uma forma que não acontecia antes do guia ter sido publicado, na minha visão. Só um follow-up aqui, Ok, Madeu. posso não, Sim, sim, sim. Vai lá, vai lá, vai não, lá. achei bem interessante isso que você falou agora, Amadeu, dos trabalhadores, e até essa semana o IBA estava, né, a gente teve aí a conferência no México e eu fiquei sabendo que na Turquia eles estão com um guia novo de análise de concentração que tem essa questão dos trabalhadores. E lá eles estão, não é tanto quanto o poder que a entidade fusionada vai ter, mas com a diminuição dos postos de trabalho. E para mim é um pouco contraditório, porque parte de você fazer uma fusão é você ter a sinergia. A Fabi, como economista, sabe.
Então, você vai ter sempre uma diminuição dos postos de trabalho, mas no macro, talvez você gere outras oportunidades, né? Então, é interessante pensar que num caso aí de supermercados, que é um pouco óbvio que você vai ter uma diminuição de postos de trabalho, que aí o FTC e o DOJ estão também né, se importando com essa questão. Tem um comentário rápido. Acho que é engraçado se a gente pegar Nestlé Garoto, Heineken Kirin, esses casos todos que os sindicatos de trabalhadores se opuseram, né? Aqui no Brasil isso não foi levado em consideração e o CAD muito abertamente disse da Boeing, né, que a gente citava, né? Isso o CAD falou, olha, desculpa, é um assunto importante, mas não é nosso assunto, né? E só um comentário, mas não posso deixar de dizer, Amadeus, que você está mais americano que brasileiro. Mas como é bom a gente estar numa jurisdição como a nossa, que a gente tem mais previsibilidade. Tenho dúvidas. Será, né? Deixa eu aproveitar. Primeiro, bom dia para todo mundo. Obrigada aí pelo convite, Caio. Parabéns aí pela apresentação. Acho que, de fato, é um tema bem relevante, né? A gente falar aí do novo guia, porque, cara, querendo ou não, ele tem ali alguns respingos aí em outras jurisdições. E acho que pegando um pouco esse comentário, né? Tanto do exemplo, quando eles nicharam ali a questão de um mercado de bolsas de luxo, mas que não é bem de luxo, que é acessível. O próprio guia americano, quando ele trata, tem uma seção que ele fala sobre definição de mercado relevante, né? E ele traz uns aspectos bem mais complexos, né? No sentido de como que você, quais são os instrumentos que você usa para definir. E um dos itens, tem acho que na seção 4.5 alguma coisa, que ele traz exatamente essa questão de ele nichar, poder nichar mercados, né? Inclusive, acho que nessa linha, por mais que você não tenha previsibilidade, como é que você vai saber orientar teu cliente de que, poxa, pode ser que o mercado de bolsas de luxo intermediário acessível vai ser um nicho preocupante para você calcular share, para você calcular quem são os atuantes naquele mercado? Difícil, né? Você estabelecer cenários num âmbito assim, mas o guia, ele coloca lá no final essa possibilidade de você eventualmente nichar a depender ali do target customers que eles citam ali. Então, enfim, tá lá citando, apesar de ser bem difícil a gente conseguir ali fazer uma previsibilidade e tamanha dessa forma, né? E aí, até pegando um outro ponto ali sobre também a questão de trabalho, acho que o guia americano, como bem colocou o Amadeu, ele, desde o início ao fim, ele faz ali as interrelações de como que é, pode uma fusão, independentemente lá horizontal ou vertical, prejudicar a relação de trabalho, né? Em especial, ele trata a questão salarial. E também linkando com a questão da definição de mercado, que não sei quantos de vocês, né, lembram do termo do teste no motorista hipotético, né? Ele usa muito focado quanto que isso pode aumentar preço, né? Ou seja, você aumenta o preço, quanto que você perde ali de quantidade, que ao perder essa quantidade, o teu mercado, né, menor, maior, então é um pouco a lógica por detrás. No novo guia, além dele estar preocupado com o preço, ou seja, você aumenta lá o tal dos 5%, aumentou o preço, será que você perde mercado ou não? Ele também coloca outras condições que podem piorar, né, além de preço, piorar as condições, os termos de condições. Aí ele coloca o mercado de trabalho, ou seja, o próprio salário, ele até cita expressamente que isso pode ser levado em consideração. Inclusive, ele coloca, por exemplo, em algumas questões regionais, locais, se eventualmente, no caso de supermercados, ou algum outro nicho né, de duas empresas, que você pode prejudicar a demanda por trabalho, que isso pode acabar ali tendo impacto no preço, né, no salário, nas condições do ambiente de trabalho, ele cita expressamente essas questões. Ou seja, você coloca essa visão completamente diferente do que era vista anteriormente, né? Então, acho que é um novo escopo, traz mais complexidade, né, do que a gente normalmente seguia de um padrão ali de análise muito focado em preço, muito focado, né, uma fusão, tá? O que isso acontece, aumentou o preço, quem são os seus rivais, ela começa a colocar um pouco mais de sofisticação, tanto na análise econômica e também na previsibilidade jurídica, né, em relação às condições. Então, acho que ele, né, queria até discutir um pouco, se você, né, tem essa percepção de alguns exemplos, imagino que traz um pouco para nós aqui no Brasil ainda é um pouco diferente, né, do que a gente, por enquanto, tem de aspectos, né, em relação a essas preocupações do pós-fusão, né? Bom, o bom de falar depois de todos vocês é que a gente vai tendo ideias, né?
Então, as minhas reações aqui, a questão do mercado de trabalho, obviamente, é groundbreaking, ela realmente tem um impacto importantíssimo, mas tinha havido uma sinalização anterior que mostrou que a análise americana ela consideraria outros stakeholders que não necessariamente aqueles que em geral a gente considera, né? Então, cliente, fornecedor, eficiência econômica, uma análise bem chicagoana. Obviamente, isso aqui é reflexo de uma evolução muito importante e que foi objeto de discussão durante muitos anos sobre o quanto que aquele modelo ali que foi concebido nos anos 70, final de 60 para 70, não estava já desgastado. Então, eu acho interessante o caso da Penguin Random House, em que teve lá nos Estados Unidos uma consideração sobre os autores, né, o efeito da fusão em relação aos autores que obviamente escrevem os livros que depois são publicados pelas publicadoras. Então, é um exemplo já na prática de como que eles estão ampliando a análise sobre o impacto das fusões. E acho que a questão do mercado de trabalho, a Fabi vocês já pontuaram bem, a gente vê não só o efeito, né, o guia fala efeito em salário, mas em benefícios, mas também na velocidade do crescimento, né? O que é algo que me deixa assim, bom, mas qual que teria sido o crescimento but for the merger, né? Qual que seria então o conto, qual que seria a situação? Bom, é, outro ponto que para mim chama muito atenção é a questão do rebaixamento da análise, né, no nível de concentração, os 30%, porque isso pode ter um efeito mais rápido para nós aqui, na medida em que isso é uma questão de práticas, né? Simplesmente, na prática, pode ser que a nossa SG aqui, ou algum conselheiro começa a falar, não, tá bom, em geral a gente tem uma ideia de 40%, mas eu quero começar a analisar a partir de 30%, tá? E isso vai passar a ter um efeito no nosso dia a dia como advogados, na medida em que o cliente vem e fala, bom, mas tá ok, acima de 40%, se tem vários mercados considerados numa fusão, acima de 40, abaixo de 40% a gente está numa situação tranquila. Talvez não. Talvez não. Com essa sinalização, com essa adoção de guia, você já muda a conversa, né? Acho bem interessante a questão da fluidez dos conceitos aí, horizontal, vertical, conglomeral, né? Acho que por outro lado, acho que vai ter uma discussão do quanto que essa maior incerteza nos conceitos, porque quando a gente pega o nosso guia H aqui, as etapas são muito marcadas e, portanto, você consegue dar uma previsibilidade maior para o cliente. À medida que você vai dando maior fluidez, ou você vai tirando as fronteiras, obviamente que isso cria um efeito complicado. E até inibitório, potencialmente, a fusões, o que pode levar amanhã. Tem um grande bode na sala que começa com a letra T, que vai depender do quanto que isso aqui vai de fato ser implementado. As eleições, obviamente, vão dizer, né? É, e o meu último ponto é a questão da coordenação. É, para entender o quão importante é esse ponto que o Amadeu levantou, que é a questão dos efeitos coordenados, que é coisa que hoje a gente faz no Brasil, que a gente analisa. Mas lá, uns 20 anos atrás, teve uma operação da Boeing McDonnell Douglas, né? E naquela operação você teve, eu lembro que eu estava no mestrado e justamente estudamos, porque mostrava bem marcadamente a diferença da análise europeia e a análise americana, em que a análise europeia considerava a potencialidade, a potencial de efeitos coordenados, enquanto a americana não. E a americana aprovou, e aí a europeia não aprovou justamente por conta dessa questão de efeitos coordenados pela possibilidade futura. E isso virou, na realidade, até o embate geopolítico Estados Unidos, União Europeia. 20 anos depois, é interessante ver que os Estados Unidos, vão de alguma forma, adere a essa análise. Não vou dizer que isso é uma espécie de convergência, acho que está muito longe disso, acho que cada um está seguindo o seu caminho, mas, obviamente, adiciona complexidades na nossa paisagem aí. Muitos elementos. Quer reagir brevemente, Amadeu, aqueles que te parecem Não, que você pode um monte de coisa complementar aí? interessante. Realmente está
Tá muito boa essa conversa, porque tem muita coisa aí para ser comentada, né? Mas primeiro, a questão que o René colocou agora, o caso da Penguin, né, ele de fato ele mostra a amplitude que esse novo conceito tem, porque a gente não está falando de trabalhadores, a gente está falando de fornecedores em geral, né? Esse é um primeiro ponto a ser realçado. Então, pode ser fornecedor de qualquer coisa, inclusive de força laboral, né? E esse caso coloca muito bem isso, né? Mas a Fabiana comentou a questão da definição de mercado. Eu não tive vivência prática nisso agora sobre como é que os estudos econômicos vão ser feitos em relação à definição de mercado, não em controle de fusões, mas mais em caso de conduta. E, e aí a dificuldade, a meu ver, para os economistas, é como definir mercado, né? Porque quando eu estou falando do lado do consumidor, assim, talvez seja muito fácil porque a gente já faz isso há muitos anos, mas você consegue muito bem ver se um produto, né, se um produto é substituto do outro. Num caso de supermercados, por exemplo, em que os trabalhadores que estão no supermercado podem estar fazendo várias outras coisas profissionalmente, como é que você define mercado? Né? Qual é a amplitude desse mercado? Por que que as condições de trabalho vão diminuir para quem trabalha num supermercado, se dois supermercados se fundem, quando essa mesma pessoa tem inúmeras outras opções de trabalho no local onde ela mora, em que enfim, o que ela tem aí de qualificação profissional possa ser utilizado também. Então, é, essa é uma. Eu não acho que seja uma questão trivial para DOJ ou FTC, né? Muito difícil aí, eu acho, de convencer um juiz de que alguém que trabalha no supermercado não possa trabalhar na farmácia, no posto de gasolina ou em qualquer outro lugar, né? Então, acho que tem esse. Né? Eu acho que tem esse ponto. E daí, ligado a ele, só falar uma última coisa, que a Renata acho que falou das eficiências, né? É, uma coisa interessante de notar no guia é que, assim, quando a defesa de eficiências, ela praticamente, se já era meio morta, morreu de vez, porque o guia, e isso é um ponto interessante, não só ele tem que ser, as eficiências têm que ser merger specific, elas têm que ser verifiable, e aí tem muita ênfase num outro elemento, que elas não podem ser anticompetitivas. E daí, se você vai ler o que está escrito lá sobre a defesa de eficiências não pode ser anticompetitiva, o que o DOJ-FTC tem em mente é exatamente a questão do trabalhador. Tá? Eu não posso justificar as minhas eficiências se essas eficiências estão ligadas a quê? A mandar a gente embora, né? Bom. Pode. Deixa eu só fazer um comentário também, já te passo, Fabi. Eu acho que tem, nessa questão do mercado relevante, eu acho que a gente já está vendo o CAD fazer múltiplas análises, múltiplas definições, né? Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais e eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Não vai ter uma única definição de mercado relevante, o CAD está definindo várias hipóteses e testando essas hipóteses. Então, eu acho que isso está acontecendo. Agora, o que eu acho que essa discussão super interessante que a gente está tendo aqui traz também é um grau de complexidade das análises muito maior, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, no caso lá das bolsas, você pode ter um mercado possivelmente nacional, até em alguma medida regional, internacional, em certos casos, da ótica do consumidor, mas ultra local da ótica do trabalhador. E aí você vai ter múltiplos mercados relevantes para analisar da ótica do trabalhador, dependendo do que você assume do ponto de vista de deslocamento de trabalhador e tudo mais, que vai ser super complexo. Então, o que era antes uma análise relativamente focada num aspecto só, você passa a ter potencialmente múltiplos mercados relevantes no lado de impacto no consumidor, em que você vai ter que mapear todos esses impactos. E potencialmente múltiplos mercados de trabalho sendo afetados também, onde você vai ter que analisar os impactos em todos eles. E se é tudo está no mesmo nível de preocupação, qualquer um desses pontos pode levar a um bloqueio ou a remédios na fusão. Então, o grau de complexidade é exponencialmente maior, né? Não, perfeito, Caio. Eu acho que é um pouco isso que o guia traz, né? Tem essa preocupação da ótica por fornecedores também, né? Que o mercado de trabalho entra nesse sentido de ele estar fornecendo, né, um insumo de mão de obra
E a partir do momento que você tem uma fusão, poxa, essa mão de obra, ela vai ficar com uma restrição também de alternativas. Né? E para onde esses trabalhadores vão? Mas aí é uma questão, ele não pode trabalhar apenas, né, no caso do varejo. Ele pode ter outras funções, mas aí você abre uma caixinha para um outro tipo de definição de mercado, não é só ali no âmbito da fusão, né? Mas para onde essa mão de obra ela vai poder ter de alternativa. Inclusive no guia, ele trata que tem que ser feito, quais são as oportunidades de trabalho, né, para esse insumo mão de obra que ele vai estar disponível no pós-fusão, né? Fazer aquela análise do contrafactual. Poxa, ele está aqui, mas na região, para onde que ele Dá para pode ir? absorver? Dá para absorver? Tem outros, né, que poderiam também demandar. Então, assim, coloca uma ótica que antes isso não era visto, né? A preocupação era muito mais com a demanda, com o consumidor final, né, o que de fato consome o produto, o serviço. Então, acho que coloca ali essa preocupação. E, novamente, o guia, do começo ao fim, ele sempre pensa onde ele puder colocar ali preocupação de mercado de trabalho, seja como fornecedor, ou seja como a questão da mão de obra, né? Ele coloca essa ênfase. Então, acho que é uma preocupação diferente, né? E mesmo na questão de eficiências, né? Basicamente, não trata. Ele tem uma seção pequena, onde ele coloca ali os atributos, né, de verificação, assim, coisas que são bem superficiais, e ele, ainda que ele coloque ali essa potencialidade de você analisar, ela coloca muito mais o sentido. Veja bem, cuidado para não apresentar uma sinergia que pode prejudicar a própria concorrência, né? Leia-se aí da questão do mercado de trabalho. Se também fizer ali algum tipo de proposta de que você vai reduzir, né, vai ter eficiência do ponto de vista administrativo, né, reduzir ali sobreposições, será que isso daí é bom? Porque você vai ter ali uma restrição também de oferta, né, de demanda, no caso, ali pela mão de obra que você está tirando de opção. Então, acho que bem como vocês colocaram, traz uma complexidade diferente do que a gente inicialmente estava ali se preocupando, né, com foco muito mais ali na ponta final, do consumidor. Então, acho que traz essa outro tipo de divisão. Eu acho que o guia, como a Renê também colocou, ele não tem ali aquelas análises estanques, né? A gente está acostumado, por exemplo, o próprio guia anterior vertical, que saiu, mas não saiu no americano, né? Tinha um procedimento ali de análise bem claro do que você faz quando você tem uma fusão vertical separadamente de horizontal. Nessa, eles colocaram tudo num bolo só, tudo bem, está tudo meio que interligado, as preocupações concorrenciais, elas fazem sentido, independentemente de uma fusão horizontal ou vertical, mas ao mesmo tempo você fica às vezes assim, tá, isso aqui eu encaixo aqui, ali você não tem, é diferente no nosso agora, né, no lançado no guia vertical, que é uma caixinha do ponto de vista jurídico, te dá muito mais previsibilidade. Ah, eu preciso me preocupar com fechamento de mercado, aumento de rivais, eu tenho que analisar, né, habilidades, incentivos, capacidades. O guia americano ele coloca ali as nuances, né? Como é que essa fusão vai, né, mexer ali nas habilidades e incentivos de você fechar um concorrente, né, aumentar custo do insumo, do serviço, mas ele, ao mesmo tempo, não te dá ali um passo a passo tão claro, ele te dá os condicionantes de uma forma um pouco mais geral. Não sei ali nos dia a dia, né, nos casos práticos, se isso às vezes não pode te dá abertura para vários tipos de interpretações ao mesmo tempo, né? Um pouco diferente do que talvez a gente tivesse acostumado ou que se esperasse. Não sei se vocês esperassem uma coisa um pouco mais caixinhas fechadas, né? Ou pelo menos procedimentos mais estanques, assim. Não, é exatamente isso, né? É exatamente isso. A gente. Um outro caso que ilustra essa fluidez e que acabou sendo bloqueado também ou abandonado aí pelas partes é o JetBlue Spirit, né? Para quem talvez aí não conheça assim, as companhias de aviação nos Estados Unidos, JetBlue Spirit, estão claramente competindo num low cost, né? Mas elas concorrem num ultra low cost, né, em algumas cidades, especialmente no Northeast, né, dos Estados Unidos. E aí, nesse caso, é, o argumento que as empresas usaram foi não, que a JetBlue usou foi não, a gente vai se fundir com ela porque
com isso a gente vai conseguir rivalizar melhor com as grandes, né? É, e a autoridade disse, bom, mas isso cria aqui dois problemas. Primeiro, você está aí é, saindo de um mercado low cost, você vai se transformar num concorrente num mercado tradicional, né? Em que você tem então aquilo que poderia ser usado como um argumento a favor, que é uma rivalização maior com outras empresas tidas como dominantes no mercado, acabou por ser usado contra as empresas. E foi usado depois foi usado também contra as empresas uma definição alternativa de mercado que considerou eh, a considerou o aspecto do low cost como sendo o aspecto mais relevante. Então, com base em duas análises alternativas de mercado relevante, a autoridade foi contra as empresas, tanto no low cost quanto numa concentração excessiva que se daria num mercado mais mainstream. Então é muito interessante ver que assim, você precisa se defender de todos os lados em relação a algo e muito difícil antever aí, né? Parece fácil dizer, parece fácil de antever esses riscos depois que os riscos estão materializados e se manifestaram num caso concreto, né? E num caso como esse, acho que a JetBlue pagou perto de 100 milhões de dólares de breakup fee, né? Quer dizer, se as empresas estavam dispostas se a empresa estava disposta a combinar um breakup fee desse tamanho, é porque ela estava confiante que ela ia conseguir fazer a operação passar, né? Então, essa questão da previsibilidade, né? Né? E notem ainda uma última coisa, assim, na matéria de presunção. O Gui ele fala, né, de um HHI de 1.800 com variação de 100 pontos e fala nos 30%. É, se a gente tiver 5 empresas no mercado, você já tem um HHI de 2.000 pontos, né? Se você tiver 6, você cai para 1.600 e alguma coisa. Ou seja, o que a autoridade está dizendo é, se você tiver é, 5 players, você já tem um problema. Se você tiver e antes a gente como advogado aqui, né, no jargão aqui como é que a gente diria? Se um cliente perguntasse para você no Brasil há um ano atrás, eu diria, bom, 5 para 4, ok, isso aqui vai passar. 4 para 3, muito possivelmente. Você não pode mais dizer isso, né? Não pode mais dizer isso, e eu acho que essa manifestação que acontece no guia lá se reverte, claramente vai se refletir em casos aqui. Eu acho que mercados como o mercado de saúde, por exemplo, a gente já está vendo discussões entre 30 e 40 que eram improváveis no passado, né? Assim, entre 30 e 40% chamando mais atenção aí. Mas eu queria ver, assim, acho que a gente tem muitas outras perguntas e comentários aqui também, mas eu queria ver se tem alguma pergunta, comentário, enfim, o pessoal que está aqui, que eu acho que é gente que acompanha a área, que tem bastante conhecimento aí também. Peraí, Beatriz, ó, como a gente está gravando, também é legal se apresentar. Tá. Bom dia, Beatriz. Eu atuo em Nova York, eu não atuo no concorrencial, eu sou cross-border, então eu acompanho como curiosa e escutando a discussão e principalmente entendendo que as agências não vão mais possibilitar uma discussão no âmbito administrativo, estou entendendo que vai ter uma grande judicialização desses temas. E também voltando ao fato de que o manual ele englobou as condutas que já estavam sendo praticadas pelo DOJ e FTC e que já tem há um tempinho, né? Já estamos há 9 meses aí em vigor. Já existe algum posicionamento? Já foi testado no judiciário? A gente já tem algumas decisões que lá nos Estados Unidos que a gente é sempre aquela história, né? Cabeça de juiz em cada localidade, é tudo muito imprevisível, mas se a gente já tem alguma coisa que já tenha questionado as novas diretrizes. Aproveitar e coletar aqui também do Daniel, professor da casa.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado, tem sido excelente. Eu quero, na verdade, retomar uma dúvida que acho que o René trouxe sobre a questão política por trás. É, Pelo que eu entendi, aqui tem uma consolidação, mas também tem um pouco de wishful thinking das autoridades, de talvez colocar no guia algumas coisas que de fato tem acontecido, mas também colocar algumas coisas que são um pouquinho mais de vanguarda e tentar ver se isso cola. E minha dúvida aqui é o quanto isso vai mudar ou não com o clima político, que no caso dos Estados Unidos é mais determinante para fins do enforcement e também das mudanças dos guidelines. E se tanto ganhando republicanos ou democratas, você não tem uma percepção, até mesmo entre os democratas, e sobretudo na comunidade de tecnologia vinculada a, a eles lá nos Estados Unidos, de que talvez tenha ido longe demais. Eh, Minha dúvida é nesse sentido, retomando um ponto que tinha sido trazido. Obrigado, ótimos pontos. Bom, de fato a judicialização está acontecendo, as empresas estão quase que tendo isso como um dado eh, já incorporado ao planejamento de fusões, né? Assim, muitas fusões que são mais complexas, o planejamento para o contencioso já é parte do planejamento da notificação como um todo. Mas a verdade é que com esse novo guia, as autoridades têm ganhado os casos, né? A gente tem vários exemplos, né? Eu citei aqui o JetBlue Spirit, mas teve também o caso da JetBlue com a American, que não foi bem uma fusão, uma cooperação, mas com uma tentativa de bloqueio aí ah, bem sucedida. E a verdade é que a autoridade ela tem uma posição de barganha grande nisso, porque é muito difícil sustentar uma fusão quando você tem certeza do que pode ser uma decisão judicial, né? E prorrogar a conclusão da fusão até que um juiz emita uma decisão, né? Então, no mais das vezes, o que acontece é que as empresas abandonam as fusões, né? E isso é o mais recorrente. No entanto, como eu estava dizendo aqui ao começar a responder, você tem, sim, em muitos casos, também já um planejamento para o litígio, as empresas preparadas aí para o contencioso. De modo geral, o que isso tem produzido? É uma resistência maior aí às fusões, né? Quer dizer, as empresas muitas vezes não levando adiante fusões que anteriormente teriam sido levadas adiante, né? Então, isso é uma primeira coisa. Sobre o segundo ponto, a, o clima não, assim, o enforcement antitrust nos Estados Unidos, eu acho que ele vai continuar vigoroso independentemente de quem ganhe, né? Por razões distintas, republicanos e democratas têm uma preocupação muito grande com o enforcement antitrust. Verdade seja dita que mesmo antes da administração atual, você teve vários casos que foram levados ao judiciário em teorias inovadoras. Você pode dizer por razões políticas, como foi o caso da Warner, né? É, mas você pode, ou você pode ter uma justificativa técnica, né? Ah, enfim, naquele caso aí o DOJ colocou. Enfim, independentemente da interpretação que você tenha, a materialização do direito está se dando de uma forma bastante agressiva, mesmo numa administração republicana, e eu acho que isso vai continuar. Depois que for colocado um novo formulário agora, eu acho que é muito difícil você fazer
com uma nova administração, digamos que a administração próxima seja republicana, é muito difícil você reverter todo um aparato burocrático que foi colocado. Então, essa agenda que está sendo colocada agora, ela vai reverberar, ela vai continuar com muita força se forem os democratas, mas continuará reverberando se forem os republicanos. Essa é a minha previsão. Legal. Algum outro comentário aqui também, pessoal, sobre esses temas? Porque assim, por favor, Ren. Acho que eu tenho mais, até acho que voltando um pouco, a gente estava discutindo aqui no paralelo essa questão da presunção dos 30%, né? E a gente teve aí no primeiro semestre o caso tá aqui, que alguns participaram das empresas de drywall, que foi um caso em que, para quem estava de fora, olhando uma concentração que era menos de 40%, próxima de 40%, era um caso que talvez se eu fosse olhar, eu falaria, gente, esse caso vai passar, e acho que tranquilo. Foi um caso que foi bloqueado, né? E aí, com muita ênfase na questão do poder coordenado. Então, talvez também, acho que esse tema e poder coordenado, ainda por cima, quando você põe um HHI de 1.800, na verdade, você. Então, eu queria talvez escutar um pouco do Amadeu, mas escutar da Fabi, como é que a gente coloca de pé do ponto de vista econômico? Para mim, está parecendo. Eu acho que é um bom ponto. Esse é um bom ponto, porque acho que o guia também coloca bastante ênfase, né, nessa questão ali do poder coordenado, independentemente se você já ter ali uma concentração, às vezes, razoável, 30%, né, 40%, que a gente ainda achava que era ok, eles colocam muito essa preocupação, né, assim, poxa, do ponto de vista de incentivos, né, capacidades e incentivos, de novo entra ali na questão mais econômica, como é que isso muda, né, ou seja, você, dependendo da formação ali das duas empresas, são empresas muito parecidas, né? Você tem ali similaridades que podem ter um incentivo maior para a coordenação, então eles colocam um pouco mais essa preocupação, não apenas ali do share, estanque, mas da dinâmica de mercado em si, né? Do que novamente trazendo aquela questão que eles colocam também no guia do contrafactual, como é que essa nova dinâmica vai se dar do ponto de vista entre as duas empresas que antes eram rivais e passam a ser unidas, né? Poxa, isso aqui traz ali, né, uma maior propensão a você coordenar. Então, acho que além da questão de apresentar ali participação de mercado, é importante trazer um pouco quão próximas elas são. Eles citam até a questão que a gente está acostumado, poxa, que são homogêneos, são produtos ali que você tem ali, de fato, já uma característica a ter, já uma conclusão tácita. Eles colocam também muita questão, a preocupação de uso de algoritmos, né? Aí depende muito do tipo de mercado que isso faz ali uma maior propensão de ter a informação mais transparente, né? Que isso acaba, né, tendo ali uma facilitação em relação a você compartilhar e ter o acesso informacional, ainda que não seja explícito, mas de uma forma tácita, né? Mas tentando responder um pouco a pergunta da Rê ali, eu acho que tem que ter um aparato um pouco mais complexo na argumentação contrária de que isso não vai mudar a coordenação, né? Não apenas ficar ali se preocupando com o share em si, e sim como que essa dinâmica ela vai se estabelecer no pós-fusão, né? Para que você traga uma narrativa de que, olha, tem o share, mas tem isso que você não tem as condições da racionalidade ali para essa, né, possível coordenação que se modifique, mas de fato é um desafio novo, né? Assim, que coloca, e de novo, o guia gasta ali algumas páginas para colocar esse tipo de preocupação a despeito de ter um mercado não tão concentrado, né? Não sei se alguém quer comentar. Eu quero. Não, é isso mesmo. Esse ponto da transparência, ele é um ponto interessante, porque assim, eu pensaria, transparência de informação, preço, né? Eu pensaria com a cabeça de, né, da microeconomia tradicional, que no modelo de concorrência perfeita, você presume transparência de informações. Então, assim, eu pensaria sempre, minha cabeça sempre foi orientada para imaginar que transparência é uma coisa positiva, né? Quanto mais transparente o mercado em matéria de preço. E, no entanto, hoje em dia, a análise vai na contramão disso, né? Pô, quanto maior
a transparência de preço e o uso de tecnologia no acompanhamento dos preços dos concorrentes, maior o risco de coordenação e maior o risco para de colusão no mercado concentrado. É, eu entendo essa, isso está muito claro no guia, né? Isso reforça, especialmente em mercados em que tecnologia seja uma coisa que estimule muito a transparência de preço, é um dado super importante. Então, uma coisa que a gente, como advogado na área, tem que fazer quando tiver uma fusão, é explorar muito assim a transparência de preço, como os concorrentes se monitoram uns aos outros e como a tecnologia é utilizada para acompanhar movimentos dos concorrentes. Porque o fato é que tecnologia hoje é uma ferramenta muito poderosa na coordenação, né? Seja ela seja ela com intuito colusivo ou não, o que interessa é objetivamente o que acontece no acompanhamento de preço. Então, isso é um comentário. Daí eu queria voltar ainda à questão que eu acho muito interessante, que não tem nada a ver com isso, mas voltando à sua pergunta sobre a questão política, é, uma novidade que não tem sido muito falada, mas que eu acho super interessante do novo guia de notificações. Você vai ter que incluir agora no novo guia de notificações, se ele vier a ser publicado como está pensado, tem toda uma seção dedicada a countries of concern, né, em que você precisa discorrer a respeito do papel que tem países aí, né, nas empresas relacionadas, porque essas informações vão fluir do DOJ e do FTC para o outro controle, né, de Foreign Direct Investment feito pelos CFIUS, né? Então, tem essa outra dimensão da análise que para nós no Brasil não tem muita relevância, porque não há muita preocupação de ordem geopolítica em relação ao Brasil, mas há, evidentemente, em relação a muitos outros países do mundo, especialmente China, né? Então é interessante como a análise concorrencial ela está sendo pensada como sendo um instrumento acessório e útil para uma análise de controle de investimento. Super interessante. Só um gancho rápido nesse ponto, né? Acho que a gente tem conversado muito com os europeus e hoje os advogados de concorrência europeus, eles dedicam metade do tempo a filings com a autoridade antitrust e metade com autoridades de FDI, né? Então, acho que essa é uma realidade que não existe aqui no Brasil, né? Acho que a gente tá aberto aí, os chineses estão fazendo a festa aqui, mas na Europa realmente mudou a cara do antitrust, né? Acho que hoje eles estão mais preocupados com os filings de foreign investment do que com os concorrenciais. E ainda tem agora a dimensão dos subsídios também, né? Então tá múltiplas dimensões em que eles estão analisando essa questão, né? Só um ponto sobre a presunção dos 30% e 100 pontos de HHI. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não sair importando presunções em uma economia com estruturas muito diferentes, né? A economia brasileira é notoriamente mais concentrada que a economia americana. Claro, acho que a sinalização americana ela influencia o resto do mundo, mas é difícil a gente importar esse tipo de presunção estrutural de forma acrítica aqui para qualquer mercado. Enfim, queria abrir se tem mais alguma pergunta, senão eu vou passar para uma última. Opa, então vamos rapidamente, a gente está terminando aqui, pessoal. É uma pergunta rápida. Amadeu, quando você comentou que hoje em dia, por conta dessa questão da insegurança que tem trazido essas novas regras, que as empresas deveriam se preparar no filing, já pensando numa possível judicialização daquele caso. O que estaria envolvido nesse preparo? Bom, acho que já pode fazer as duas e a gente faz uma rodada aqui para Só concluir. retomando essa questão da presunção e as evidências econômicas, quando a gente fala em 30% é muito baixo, e aí como que você tem visto essas evidências econômicas para rivalidade? Teve um caso aprovado ontem
muito com base na rivalidade, como se tem visto essa questão de rivalidade e eficiência sendo consideradas na análise, dada essa presunção muito baixa. Bom, a preparação para o litígio é você ter um remédio que seja, como a gente diz, clear cut, né? Que seja convincente para um juiz, né? E ter um comprador que seja um comprador capaz de convencer o judiciário. No Kroger Albertsons, o que está se discutindo é exatamente isso. O argumento do FTC é de que o remédio proposto não para em pé e que o comprador para o remédio que já foi apresentado, que é um outro concorrente, que ele não vai ter a capacidade de gerenciar as lojas que ele está disposto a assumir, né? Então, é você ter, no fundo, um remédio que, nesse caso, a gente vai ver isso testado na prática, se o juiz vai concordar ou não com a FTC, né, com o remédio proposto, tá? Então, acho que é isso que você precisa pensar, né? Já, se eu entendi bem a sua pergunta, essa presunção dos 30%, é, ela ela tá e a forma como ela se relaciona com questão de rivalidade, é isso, tá? É. A questão da rivalidade, ela aparece nos casos, independentemente até da definição de mercado, né? E isso tem sido muito está se manifestando de uma forma bastante acentuada nos casos, né? Então, apesar de eu ter uma determinada definição de mercado que pode ser mais ampla, né? E levar eventualmente a uma participação de mercado mais baixa, isso não quer dizer que você não terá fusão contestada em função de uma proximidade concorrencial grande entre os concorrentes, né? É assim também nesse caso do Kroger Albertsons, né? A questão de serem redes de supermercado voltados para cidades pequenas, para um determinado tipo de população, o caso da Capri com a Tapestry, né? Você pode ser que a definição de mercado que prevaleça no judiciário não seja de bolsas de luxo acessíveis, né? Isso é quase uma contradição em termos, mas de bolsas de luxo acessíveis talvez não seja essa a definição de mercado que prevaleça, mas pode ser que o FTC ganhe com base numa teoria de proximidade concorrencial. Não. Muito interessante, Amadeu. Acho que a gente podia passar para uma última rodada só de comentários finais. Ribas, se você quiser abrir aí nessa ponta, a gente ouve os nossos convidados aqui para Eu comentar acho que, temas. que, obrigado, Amadeu. Acho que realmente foi uma discussão muito, muito boa. A gente tem a preocupação com a importação aqui no Brasil de conceitos que não sejam tão aplicáveis aqui. Acho que esse alerta feito pelo Caio é importante. Acho que, por enquanto, a gente está razoavelmente blindado dessas discussões, mas eu lembro também que é a questão de 4 ou 3 anos, 2 anos até, as nossas autoridades de defesa da concorrência, por exemplo, falavam que a gente não precisaria de uma regulação ex ante para mercado digital, com a lá DMA, e agora o discurso é outro, eles querem inclusive ser autoridade de regulação de mercado digital, então a gente precisa ficar atento e alerta a esses pontos. E só um comentário bem breve sobre a questão da judicialização nos Estados Unidos, né? O que a gente escuta muito, né, de vocês, advogados americanos, é que o litígio é muito caro, então, por mais que as cortes não estejam compradas com o que hoje se apregoa pelas autoridades de defesa da concorrência, os casos não chegam porque é caro litigar, então as empresas acabam desistindo antes, ao invés de ficar meses e meses gastando rios de dinheiro com incerteza, né? Então, depende muito da administração mesmo e é curioso para ver os próximos passos da implementação do guia. Obrigada, Caio. Só queria agradecer você mais uma vez, a GV, agradecer ao Amadeu pela apresentação muito rica.
Estou indo embora cheia de dúvidas. Acho que o ponto que você colocou da gente tomar cuidado com importação de conceitos é uma parte que me preocupa, não só do ponto de vista concorrencial, mas pensando no ponto de vista macro aí de política industrial brasileira, do momento que o país está, de todas as dificuldades, de repente já colocar maiores dificuldades ainda para operações aqui, que a gente está num momento completamente diferente dos Estados Unidos e da Europa. Então, acho que é uma coisa para a gente também acompanhar. Obrigada. Obrigado, Renata. Vou passar para cá e você conclui. Bom, acho que ficou claro aí que o debate é bem rico, né? Obrigada de novo pela conversa aqui, pelas discussões. Acho que traz bastante pensamentos aqui para a gente ver como que isso, desde o cuidado de não importar de uma forma tão estanque ali esse tipo de conceitos, mas também para a gente ter ali essas discussões um pouco mais amplas, né? Ter essa preocupação ao mesmo tempo de que outros itens, né, outros termos, eles também têm que ser considerados quando você tem ali uma fusão, seja horizontal quanto vertical, né? Que acho que traz ali essa complexidade de análise concorrencial, fugir um pouco do padrão e a gente ter um pouco essa preocupação um pouco mais, de fato, ampla mesmo. Então, acho que ajuda a gente pensar um pouco fora da caixinha também quando a gente toca nesses termos, né? Muito bom. Eu acho que nós estamos vendo só o começo do filme, né? Acho que vai ter ainda vários avanços e retrocessos na implementação. É, por exemplo, se a gente considerar a proibição do non-compete, foi suspensa, né? Lá nos Estados Unidos, então é possível que a gente tenha que estar preparado para essas situações, até mesmo nessa interação com o judiciário, que acho que vai ser muito importante. Muitos casos relevantes dos Estados Unidos são, na realidade, decisões judiciais que a gente estuda. Então, vamos ver como é que isso acontece. Bom, Amadeu, muito bom fazer esse evento com a ABA. Conte com o IBRAC para fazer outros eventos. Acho que esse relacionamento desde o ano passado, bom, desde muito tempo, né? Mas ano passado revigorado com Antitrust in Americas, que foi lá no Rio de Janeiro. Conte conosco para qualquer outras interações. E Caio, obviamente, com esse auditório aqui, o IBRAC vai com certeza buscar outros eventos com a GV. Obrigado. Obrigado, Renê. Eu acho só um comentário sobre essa questão da ABA, que eu acho que é bem bacana, e a gente aí passa a palavra para o Amadeu para concluir. Primeiro, agradecendo todo mundo, agradecendo todos os participantes. Acho que gente que trouxe insights super importantes e também a quem está aqui conosco, fez várias perguntas, perguntas muito, muito pertinentes e interessantes. Mas um aspecto que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui com a presença do Amadeu e da ABA é que a ABA tem uma atuação muito ativa nessas discussões enfim, antitrustes em todos os níveis, né? As discussões de policy, as discussões de enforcement, e ela tem um programa muito fácil e acessível para advogados de outras jurisdições participarem do dia a dia das discussões dos Estados Unidos também, né? Então, esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, eu acho que tem com muita recorrência sendo feita pela ABA. Tenho participado há muitos anos do Spring Meeting nos Estados Unidos, acho que todos nós aqui temos participado dessas discussões e participado de discussões também nos comitês. Eu acho que são discussões super ricas, interessantes e vale a pena ter essa relação e a gente cultivar essa relação com a ABA. Eu acho que do ponto de vista profissional e do ponto de vista de discussões acadêmicas, ela é muito, muito rica e muito interessante. Então, Amadeu, com isso, queria passar a palavra para suas últimas palavras aqui, falando um pouquinho também desse programa aí da ABA. Obrigado, Caio, e obrigado, Renê. E obrigado a todos aqui. Eu queria agradecer em primeiro da FGV pela oportunidade de estar aqui. O IBRAC eu tenho muito carinho pelo IBRAC, não só fui membro ativo do IBRAC por muito tempo, como pude acompanhar como o IBRAC se aprimorou ao longo dos anos por meio de pessoas como vocês que estão aqui, que com seriedade, se dedicando à organização, fizeram com que o IBRAC se projetasse, fosse hoje uma organização que não deixa nada a dever para qualquer outra organização dedicada ao antitruste no mundo. Então, isso é uma coisa muito bacana de ver.
E daí, sobre a IBA, além de a IBA ver no IBRAC um parceiro importante, e espero agora na FGV, com esse evento e com outros que a gente possa fazer, a IBA é uma coisa muito legal para vocês que são estudantes, assim como advogados brasileiros militantes na área. E de uma forma que eu acho que vai surpreender quem não tem ainda atuação na IBA. Porque a IBA quer muito ter pessoas que não sejam advogados americanos, ou seja, quer aumentar a diversidade do seu grupo. A EBA quer tá num esforço bastante grande de ampliação da participação de estudantes. Então, se vocês são estudantes e quiserem participar da EBA, o custo é zero, zero. E vocês podem se perguntar, bom, se eu tiver na EBA, eu vou ter oportunidade de fazer o que exatamente, né? A ABA, eu acho que ela, assim como o IBRAC, ela se destaca por ter muita produção de conteúdo de qualidade. Como é que esse conteúdo é produzido? Com gente que está disposta a trabalhar. E quanto mais, assim, eu acompanho esse trabalho da ABA há muitos anos. Hoje em dia, mais do que nunca, ah, diversidade em todos os seus ângulos, especialmente de pensamento, é muito valorizada. Então, as oportunidades de participação são inúmeras. Basta você querer. Então, um advogado ou uma advogada no Brasil atuando dentro da IBA, vai ter muita oportunidade de participar em projetos, sejam comentários que a gente faça sobre consultas públicas no mundo todo. Então, por exemplo, em todas as últimas consultas públicas no Brasil, a IBA participou, só para ilustrar. Em todas elas, a participação de um advogado brasileiro foi muito útil, né? Projetos de produção de livros, de artigos e por aí vai. Então, a cabeça da EBA é muito voltada assim para os relacionamentos se formarem a partir de conteúdo e de contribuição, e com isso você ganha muito, né, ao participar, porque você tem, você se enriquece como profissional convivendo com gente de tudo que é lugar do mundo, tá? Eu acho que a EBA propicia isso e vocês vão se surpreender se participarem, com a facilidade que tem qualquer advogado de qualquer lugar do mundo de ter participação tão grande quanto aos advogados americanos. Então, convido a todos a participar aqui desse programa da ABA. Quem quiser mais informações, eu tenho aqui um folhetinho que diz como se inscrever. Para os estudantes, o custo é zero, para advogados internacionais é US$ 150 por ano, o que é relativamente baixo se comparado aí a outras organizações. E eu posso dizer, como testemunho, assim, na minha vida teve uma influência muito grande. Se hoje em dia eu sou advogado atuante nos Estados Unidos, eu devo isso muito à ABA e muito do que eu aprendi, tanto a ABA quanto aí ao IBRAC. Então, muito obrigado pela oportunidade e obrigado por poder falar um pouquinho aqui para vocês, tanto sobre o Guia de Fusões quanto aí sobre essa militância na IBA. Obrigado. Obrigado, Amadeu. Obrigado. Obrigado. E assim encerramos aqui a sessão, pessoal.